Oi, oi, pessoal, tudo bem com você? Hoje é a nossa nona live de 30 da nossa jornada da inclusão. Estamos aí firme e forte, trazendo conteúdo, buscando agregar valor na vida dos profissionais que estão aí no chão da sala de aula, os profissionais que estão no campo de batalha, com seus alunos incluídos, tentando fazer boas práticas, tentando fazer a diferença na vida dos seus alunos lá. Oi, Nelci, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, a gente já começa. E hoje um pouquinho mais quente aqui no Rio Grande. Ai, essa semana foi difícil o frio, mas vamos lá. Firme e forte. O nosso tema de hoje é flexibilização e adaptação curricular. Quem me acompanha aqui há mais tempo já viu falando sobre as questões da adaptação, o que eu penso sobre, né? Então hoje vou de novo estar falando sobre isso. Como estar fazendo as flexibilizações necessárias, a diferença do adaptar e do flexibilizar. E o quanto é importante nós, professores, estarmos pensando na nossa prática, pensando no nosso planejamento, organizando o nosso planejamento de forma que a gente consiga flexibilizar para o nosso aluno incluído. Já vão dizendo para mim aí de onde vocês são, se vocês têm aluno incluído na sala de vocês, qual é a deficiência, se não trabalham com alunos incluídos, se já trabalharam também, podem deixar nos comentários. Eu adoro ler os comentários, contribuir, interagir com vocês dessa forma. E olha só, vamos pensar, né? Como é difícil para o professor que está lá dentro da sala de aula, que tem uma turma com várias demandas, com várias especificidades, e ainda precisa dar conta de flexibilizar o planejamento. Alguns falam adaptar. E por que eu não gosto do adaptar? Adaptar para mim é sinônimo de gambiarra, sabe? Adaptar assim, vamos dar uma ajeitadinha que daí dura mais tempo. Isso é que nem quando a gente tem uma coisa estragada em casa e a gente não tá podendo comprar. E a gente não consegue fazer algo novo. Então a gente precisa fazer uma gambiarra. A gente precisa fazer algo para aguentar mais um pouquinho de tempo. E é essa a impressão que eu tenho quando a gente fala em adaptar o planejamento. Que a gente vai dar uma ajeitadinha de qualquer jeito para fazer, porque é obrigação. Porque a gente vai dar uma mexida em algumas questões porque a professora da educação especial está cobrando. Porque eu preciso adaptar porque a diretora está me cobrando. Essa é a visão que eu tenho do adaptar. Por isso que eu não uso a palavra adaptar. Já me cobraram isso, outras profissionais da educação já me cobraram por que eu não gosto de adaptar, então eu já estou me explicando por que eu não gosto de adaptar. Que legal, Nelci, você não é professora, mas tem um sobrinho surdo. Olha só, que legal. E você deve perceber o quanto deve ser difícil para alguns professores, se ele já está em idade escolar, de fazer essas flexibilizações, né? Na escola onde eu trabalho, a gente tem um aluno surdo também, e não é fácil, o professor precisa estar direto ali, buscando, se aprimorando, né? É uma outra língua, a gente precisa estar se qualificando, certo? Li, querida, que saudade de você. Gente, esse distanciamento, olha só, por Deus, quando eu chegar a abraçar os meus amigos, e a Liane é uma que a gente volta e meia se encontra, de saudade vai ser abraço de urso mesmo. Olha só, então tá. Então vamos falar do nosso planejamento flexibilizado. Verdade, Neuci, nem todos estão preparados. E é por isso que eu tô aqui. Porque se cada dia uma pessoa me ouvir e uma pessoa melhorar a sua prática, para mim já tá de
ótimo tamanho, já está de bom tamanho. A minha missão já está sendo constituída, já está passando à frente. Porque assim, ó, é muito difícil para um professor. E é muito difícil quando ele está sozinho lá dentro da sala de aula. É muito difícil quando ele não recebe apoio dos profissionais que trabalham junto, quando todas as pessoas que estão dentro da escola não se fazem, não se pertencem a esse aluno. É muito difícil quando a equipe diretiva não dá o suporte necessário que esse professor precisa. E é muito difícil também, às vezes, para a equipe diretiva e para os profissionais darem suporte quando eles não sabem como fazer. Então, por isso que a gente precisa falar de educação especial, sim, a gente precisa falar de alunos incluídos, sim, e a gente precisa mexer nas nossas práticas, movimentar as nossas práticas, melhorar as nossas práticas com relação a esses alunos. E quando a gente fala da flexibilização das atividades, e hoje eu vou falar da flexibilização das atividades e não do currículo, porque são duas coisas diferentes, que caminham junto, mas que são diferentes. Quando a gente pensa na flexibilização das atividades, é impossível nós pensarmos em flexibilização das atividades se nós não pensamos no planejamento. O professor precisa ter planejamento, indiferente de quantos anos de carreira ele tem. Ele precisa pensar um planejamento para os seus alunos. E não um planejamento cada dia, ou cada dia eu vou sortear o que eu vou fazer. Não, ele precisa buscar uma metodologia de trabalho, ele precisa buscar uma sequência didática, um projeto, algo que ele consiga ter uma visão um pouco maior de tudo que ele vai fazer num determinado período de tempo. E esse período de tempo pode ser 4 dias, pode ser 8 dias, pode ser 15 dias, mas ele precisa planejar para um tempo que ele consiga perceber quais são as modificações que ele necessita fazer. Não tem como cada dia eu acordar de manhã e pensar, bom, o que eu vou trabalhar com a minha turma hoje? Hoje eu não sei, hoje eu não tô a fim de fazer nada diferente, hoje eu vou trabalhar com livro didático. Hoje eu não tô a fim de fazer nada diferente, hoje eu vou pra internet e busco umas meia dúzia de folhinha e era isso. E não dá para ser assim. Não dá. Felizmente, não dá para ser assim. Nós precisamos buscar planejar, nós precisamos buscar pautar a nossa prática em algo que nos permita olhar todas as especificidades de todos os nossos alunos. Porque quando a gente fala em flexibilização, a impressão que dá é que é só para o nosso aluno da educação especial. E não é. Nós temos alunos dentro da nossa sala de aula que não são público-alvo da educação especial, mas que ainda não desenvolveram algumas habilidades. Nós temos alunos lá no segundo, no terceiro ano, que não são alunos da educação especial, mas que ainda não concluíram o processo de alfabetização. E as flexibilizações para esses alunos também são necessárias, também são importantes. Então, aquela ideia do planejamento engessado, daquele planejamento que eu começo e termino tudo igual para todo mundo, não dá mais para continuar fazendo assim. As nossas turmas são muito heterogêneas, as nossas turmas são muito diferentes. Os nossos alunos vêm de famílias diferentes, de contextos sociais diferentes, de histórias diferentes. Por que nós vamos ter que continuar fazendo um planejamento igual? Então, nós precisamos, sim, flexibilizar o nosso planejamento. E o que é esse flexibilizar? É eu olhar para determinada atividade e pensar se ela atende às necessidades do meu aluno. Eu vou olhar, por exemplo, uma turma de segundo ano, uma produção textual, por menor que ela seja. Eu vou poder propor essa atividade para um aluno que não está alfabetizado, que não conhece todas as letras, que não sabe os sons, que ainda precisa de atividades básicas, que ainda precisa trabalhar outras questões antes da produção textual.
nessa estrutura, porque a gente sabe que produção textual tem vários tipos de produções textuais, né? Estou dizendo de forma escrita. Ou será que eu vou poder propor para o meu aluno, enquanto os demais estão fazendo essa atividade de escrita, eu vou poder propor essa atividade de forma oral para ele, que é a forma que ele vai conseguir realizar a atividade. Então, esse é o flexibilizar. É perguntar para a atividade se ela atende à necessidade do aluno. É perguntar para o meu planejamento se ele atende à necessidade de todos os meus alunos. E às vezes eu escuto, e eu também pensava dessa forma durante muito tempo. Eu tenho 2, 3 alunos incluídos, eu tenho uma turma que tem crianças em 2, 3 níveis de alfabetização. Eu preciso fazer 2, 3 planejamentos. Não precisa. Você pode fazer um planejamento e nesse planejamento ir flexibilizando com o objetivo de que ele venha atender todos os alunos. Eu consegui me fazer entender? Vocês estão me compreendendo? Eli, eu também te admiro demais, tu sabe disso. Tu sabe o quanto eu te admiro. Obrigada, querida. Planejamento é essencial, é isso aí. Dá trabalho, é difícil, às vezes é difícil, demanda tempo, precisa empenho, dedicação. Mas ser professor é isso. É ter tempo, buscar planejamento, buscar ferramentas, ver as necessidades do meu aluno, de que forma eu posso atender às especificidades do meu aluno. Claro que aqui a gente direciona mais a questão do aluno público-alvo da educação especial, mas e os alunos que não são também? Aluno com TDAH é um aluno que não é público-alvo da educação especial, mas ele precisa estar incluído, ele precisa de uma flexibilização e várias flexibilizações. Aluno com dislexia, com descalculia, com disgrafia não são alunos público-alvo da educação especial, mas precisam de determinadas flexibilizações, precisam de atividades específicas, precisam de um direcionamento diferente. Então, a gente precisa ter esse olhar. Professor que é professor comprometido com a educação, professor que é comprometido com as suas práticas e que quer fazer a diferença na vida do seu aluno, precisa planejar, precisa flexibilizar, precisa buscar novas metodologias, novas práticas, novos recursos. Lamento quem acredita que ser professor do mesmo jeito que era 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 5 anos atrás. Não dá, a gente precisa mudar, gente. É difícil? Muito. A gente está vendo agora esse período que a gente está vivendo de isolamento, como a gente como está sendo difícil para nós, professores, e eu me coloco nessa situação, porque para mim também é muito difícil. Mas a gente precisa se desafiar. Tudo que é diferente, tudo que precisa de mudança gera desconforto, gera insegurança, gera medo, mas vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos no processo de escolarização, no processo de inclusão. Nós precisamos de apoio. E quem dá esse apoio? As pessoas que estão lá na nossa prática, as pessoas que estão lá no nosso dia a dia e as pessoas que acreditam na inclusão. Por isso que eu sempre digo, contem comigo, se precisar me chamem, peçam ajuda, a gente está aí para ajudar. Por quê? Porque eu acredito que a gente pode fazer uma inclusão efetiva lá no chão da sala de aula, lá na prática, lá no campo de batalha, porque lá na sala de aula é um campo de batalha e é lá no campo de batalha que a gente precisa fazer a inclusão acontecer. E é um ajudando o outro que a gente consegue fazer a inclusão acontecer de forma efetiva. Mas quando se planeja, se torna mais fácil os objetivos serem alcançados, com certeza, porque você tem claro o objetivo que tu quer. O objetivo que tu pretende com aquele planejamento está claro. E da mesma forma que quando você fizer esse planejamento, cumprir esse planejamento, lá no final do planejamento,
Você vai conseguir avaliar se a tua prática foi boa ou se não foi, se você atingiu os objetivos ou se você precisa repensar a tua prática. Então, olha o quanto é bom o planejamento. A gente consegue ter uma visão do todo, uma visão do que foi feito, pautar os objetivos, pautar pequenas metas e lá no final avaliar se a gente conseguiu ou não atingir o nosso objetivo, se a gente conseguiu bater as metas e se a gente pode dar um passo adiante ou se a gente precisa permanecer um tempo mais nessa habilidade, se a gente precisa potencializar ainda mais esse processo. Certo? Eu estou muito feliz com essa jornada da inclusão. Cada dia tem pessoas novas, cada dia eu recebo mensagens novas no meu direct, falando do quanto está sendo importante, falando do quanto está fazendo a diferença. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Olha só, o meu planejamento e o meu objetivo para a jornada da inclusão está descrito. Lá no final das 30 lives, lá no final dessa jornada, eu vou avaliar. Foi bom? Não foi bom? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Como eu ainda posso contribuir na vida dos meus colegas professores para que eles consigam fazer a inclusão acontecer de forma efetiva lá na sala de aula, lá na escolinha deles, lá do outro lado do Brasil, lá no interior, lá nos grandes centros, que ainda em alguns lugares é muito difícil. Não tem recursos humanos, não tem. É vários não tem, né? Então, a gente faz tenta fazer essa avaliação. Certo? Seria legal dar um exemplo prático dessa flexibilização, pois tem professor que não tem essa vivência. Olha só, Jaque. Lá no meu canal do YouTube, tem uma aula que eu deixei, tá salva lá, é flexibilização do planejamento. É uma aula que tem, se eu não me engano, 20 ou 30 dicas. Tem um planejamento inteiro que eu vou passando passo a passo e vou mostrando como é que a gente faz essa flexibilização. Mas agora, aqui nesses minutos, o que eu posso te dizer? Por exemplo, você vai trabalhar situações, problemas com os teus alunos lá do terceiro ano. Os teus alunos do terceiro ano já estão trabalhando multiplicação, divisão, adição e subtração, certo? Você tem um aluno que tem deficiência intelectual, que ainda não sabe multiplicação e divisão, e que a adição e a subtração ele faz somente utilizando apoio de material concreto e de forma concreta. Ele ainda não faz registros. Como você vai fazer? Claro que você vem dentro de um planejamento, né? Esse foi um recorte de atividade que eu fiz. Então, eu fiz um planejamento para uma semana, eu escolhi uma história, dentro dessa história sobre frutas, e nessas frutas eu vou trabalhar a parte da matemática com situações problemas. Então, o que eu vou fazer nesse recorte da situação problema? Os meus alunos que dão conta de fazer atividades das 4 operações que eu propus para esse planejamento, ok, vão fazer. Os alunos que ainda não conseguem, ou o aluno, que eu especifiquei, um aluno com deficiência intelectual, que ainda não consegue fazer a execução da situação problema, em registrar, em fazer todas as operações e ainda não dá conta da quantidade da numeração, né? Trabalhar centena, trabalhar milhar, eu vou trabalhar situações problemas com a quantidade que ele dá conta, pode ser unidade dezena, e utilizando material concreto. Então, eu vou usar a mesma base que eu usei lá para o livro, lá utilizei as frutas para fazer situações problemas, era uma situação problema de feira, comprava tantas frutas e consumia tantas, enfim, é um exemplo que eu estou inventando aqui na hora, tá? Mas você vai utilizar essa mesma base de frutas e você vai trabalhar com material concreto com aquele teu aluno, utilizando a quantidade que ele dá conta, utilizando a operação que ele dá conta. Ele dá conta da adição, então nós vamos trabalhar a adição
e vamos começar a desafiar na subtração. Ah, ele dá conta da subtração e não dá conta da adição. Bom, então nós vamos trabalhar a subtração e aos poucos nós vamos, com material concreto, ao tempo da aula, trabalhar com a adição. Conseguiu entender um pouquinho? É difícil a gente mostrar quando tu não tem o concreto. E eu fico aqui balançando as mãos, que parece que eu tenho que ter para mostrar. Certo? Mas assim, ó, eu faço muita flexibilização, mas muitos profs que eu trabalho não aceitam, diz que está favorecendo o aluno. Sabe por que, Jaque, que esses professores não aceitam essa flexibilização? Porque eles não aceitam a deficiência do aluno. Enquanto eles não conhecer o aluno, enquanto eles não conhecer a deficiência, enquanto eles não respeitar esse aluno dentro da sua deficiência, nas potencialidades que esse aluno tem, eles não vão aceitar fazer a flexibilização. Só que isso não é algo de aceitar ou não aceitar. Isso é um direito do aluno. A flexibilização curricular, o planejamento individualizado, isso é um direito que o aluno tem. Então, não sou eu, professor, que vou dizer sim ou não, eu quero ou não quero fazer. Isso faz parte do processo de ensino e aprendizado dos meus alunos. Então, se ele tem o direito de estar numa escola regular e a escola regular tem que incluir esse aluno, e incluir não é matricular, não é garantir a permanência dele na sala de aula, mas é fazer com que o currículo e o planejamento sejam flexibilizados para atender a necessidade desse aluno, sabe? É algo que a gente precisa deixar muito claro para os nossos professores. Eles flexibilizando o conteúdo, eles flexibilizando o currículo, eles não estão fazendo favor nenhum. Eles estão cumprindo o dever deles de professor, que é incluir esse aluno e flexibilizar para que ele seja incluído. É triste ver que tem professores que ainda não respeitam a questão da inclusão. É muito triste. É muito triste. Eu fico muito triste com isso também. E é por isso que eu tô dando a minha cara ao sol na internet e levando essa mensagem e trazendo conteúdo. Mesmo que às vezes eu penso assim, sabe? Será que eu tô impactando alguém? Será que essa minha mensagem tá impactando alguém? Mas quando eu recebo as mensagens de professores, de alunos, de pessoas que estão se beneficiando, é o que me move, é o que me faz continuar. Porque eu não acredito que um professor, uma pessoa que é professor, que acredita na educação, não consiga compreender a inclusão. Sinceramente, eu não consigo. E às vezes eu penso, e às vezes eu posso estar sendo dura no que eu vou falar agora, mas eu penso que tem pessoas que só vão acreditar na inclusão, só vão lutar por ela e fazer com que ela aconteça na prática o dia que elas tiver alguém da família delas, alguém, um filho, um neto, alguém muito próximo que tenha uma deficiência. Sabe? Porque assim, ó, é impossível tu acreditar que o professor não tenha um pingo de empatia, de se colocar no lugar do aluno, de perceber a deficiência do aluno para modificar as suas práticas. Certo? Então, assim, ó, eu brigo muito pela inclusão, eu acredito, eu cobro dos meus alunos, e não é a questão de favorecer. Por quê? Porque eu sei o que o meu aluno é capaz. Então, eu cobro dele sim. Se meu aluno é capaz de se organizar dentro daquele espaço, eu cobro sim. Olha ali, ó. Gente, quem tá aqui, ó, o Thiago é meu aluno, tá? O Thiago tá todos os dias aqui na live. E eu fico muito feliz com isso, Thiaguinho, muito feliz mesmo. E ele tá dizendo ali, ó, verdade, a Prof. Dani cobra sim, e eu cobro mesmo. Por quê? O Thiago, vou usar o exemplo do Thiago hoje. O Thiago, ele é muito bom na fala. Muito bom na fala. Ele se expressa muito bem, ele fala muito bem,
Mas o Tiago, em determinada época da vida, ele tinha muita preguiça de articular as palavras. E o que eu falava para ele? Tiago, olha só, presta atenção. Você precisa melhorar a articulação das tuas palavras. E ele, como um aluno muito dedicado, ele buscava cada dia melhorar. E quando eu percebia que ele estava articulando as palavras, ou ele esquecia de um R, ou ele esquecia do S, ou ele falava de uma forma muito assim, básica nas expressões dele, eu dizia, Tiago, tu pode mais, vamos lá. Certo? Por quê? Porque eu conheço meu aluno, eu sei a potencialidade dele, eu sei até onde ele pode ir. Agora, se eu sei que o Tiago não tem condições de fazer determinada atividade, eu não posso cobrar dele que ele faça. Eu tenho que respeitar a especificidade dele, porque ele pode ser muito bom em outras coisas. E ninguém é bom em tudo. Nem o professor, nem o aluno, nem o diretor, nem o coordenador. Tem coisas que a gente não se dá bem, tem coisas que a gente precisa melhorar, tem coisas que a gente precisa evoluir. Ninguém é bom em tudo. Eu, por exemplo, sou péssima em matemática. Sou péssima, sou um zero à esquerda na matemática. Me viro, busco, vou atrás, estudo quando eu preciso, né? Fazer alguma coisa, mas eu não me dou bem com os números. E tá tudo bem. Agora, tem pessoas que são maravilhosas com a matemática, que se dão muito bem com a matemática e não conseguem se expressar, não conseguem falar, tem vergonha, a timidez é algo que pesa muito, não é bom nas artes. E tá tudo bem. Sabe? Então, assim, eu preciso conhecer o meu aluno, eu preciso saber o que meu aluno é capaz de fazer para eu poder cobrar dele. Mas eu também preciso saber aquilo que meu aluno não dá conta de fazer para eu compreender que eu preciso flexibilizar o meu planejamento. Professor que não acredita na inclusão, professor que não quer flexibilizar, é professor que tem medo de errar, é professor que tem fraquezas e tem medo de mostrar suas fraquezas. É professor que acha que um único planejamento é suficiente para todo mundo e todo mundo aprende igual e todo mundo tem que dar conta. Certo? Então, assim, vamos falar de inclusão, vamos levar para as nossas escolas, vamos fazer a coisa acontecer. Cada dia a gente vai plantar uma semente e uma hora essa semente vai dar frutos. Uma hora essa semente vai dar frutos. Daí vocês devem estar se perguntando, Dani, lá na tua escola todo mundo é inclusivo. Não, lá na minha escola não é. Vários professores melhoraram muito. Tem professores que são super comprometidos, vêm conversar comigo. Dani, como faz? Como não faz? Tem professores que ainda têm um pouquinho de resistência. Mas cada um tá dentro do processo. Certo? Então, assim, não tem como eu chegar e querer mudar ele hoje, dizer, tu é obrigado a flexibilizar porque não sei o que. Não. Vamos começar a mostrar para esse professor que é possível. Vamos começar a mostrar qual é o caminho. E é um caminho que vai facilitar a vida dessa criatura. Vai facilitar, porque a partir do momento que eu aceito meu aluno, que eu conheço meu aluno, isso facilita muito, gente. Muito, 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 muito. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Deixo um grande abraço para todos os que estão me acompanhando ao vivo e os que estão no replay. Hoje, olha só, deixa eu ver quem é que tá aqui. A Marcele hoje me mandou uma mensagem dizendo que tá acompanhando, que às vezes não consegue, né, Marcele? Foi você que me mandou acompanhar ao vivo, mas no replay tá acompanhando. E hoje ela tá aí, juntinho. Gente, muito, muito feliz em poder agregar valor na vida de vocês. Contem comigo sempre. Compartilhem essa live nos grupos das escolas, com colegas professores. Olha só, Jaque, os professores que não aceitam a inclusão, pega o aviãozinho aqui, e joga para eles. Quem sabe a gente planta uma semente no coração desses profs aí. Certo? E amanhã a gente se encontra às 17h07 para mais uma live da nossa jornada. Um ótimo restinho de sábado para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, cuidem dos seus. E contem comigo sempre. Grande beijo.